mas depois faz acesso, né? Bom, pessoal, então, boa noite, né? Bem-vindos a mais um webinar, na sessão dos webinars que estamos fazendo desde o início do ano, né? Discutindo o tema de dados de vida real e começando a chegar já para os temas finais, né, que a gente propôs numa agenda que vem, né, sequencialmente aqui trabalhando o assunto. E abrimos no início do ano discutindo os conceitos fundamentais de dados de vida real e evidência de vida real, e como usá-los na perspectiva de gestão do sistema de saúde. Depois a gente discutiu diretrizes, o Maicon esteve aqui conosco, e o quanto ainda se tem a fazer, né, para se traçarem diretrizes dentro da temática de uso de dados de vida real. Na sequência, né, Miriam e Mariana estiveram também conosco discutindo as bases de dados do SUS, da saúde suplementar, como elas estão sendo utilizadas, ou poderiam estar sendo mais utilizadas, o que precisamos fazer também para conseguir utilizar melhor, em especial os dados do SUS. Os wearables foi o tema com o Cristiano em agosto, né, e uma explosão de diferentes tecnologias bastante disruptivas que estão sendo utilizadas mundo afora, e o Cristiano tem muita entrada nessas startups no Brasil e fora. E hoje a gente chega num assunto que é de extrema importância para que a gente realmente possa dar viradas de chaves, né? Que a gente possa entender quais são os desafios de adotar essas tecnologias e principalmente internamente nas organizações de saúde, que a gente consiga que haja realmente o uso, né, e o uso eficiente, o uso que realmente torna o sistema mais passível de ser gerido, mais ágil, mais transparente, entre todas as partes, né, envolvidas. E o tema, então, nos convida a discutir quais são os desafios tecnológicos e os desafios organizacionais, né, de transformações culturais internas. Eu, pessoalmente, é um assunto que adoro, né, que envolve muita gestão estratégica, gestão também aplicada, gestão de pessoas e gestão de tecnologia, né? E é por isso que a gente hoje tem conosco duas convidadas bastante especiais, duas executivas com uma história também relacionada à tecnologia e economia da saúde, e que trazem as perspectivas da empresa tecnológica, né, na figura aqui da Anne Gebelli, e da figura do gestor executivo dos prestadores, né, que está aqui a Vanessa Tait conosco. É um prazer que tem, né, uma longa história na gestão executiva de uma grande instituição brasileira. Então, agradeço muito a presença de vocês duas. E hoje a nossa abordagem vai ser um pouco diferente, até para que a gente possa melhor explorar experiências, né, já vividas por todos aqui. Então, vou convidar, né, a Vanessa para trazer um pouco a experiência do Einstein, né, na adoção, né, do uso de dados de vida real e novas tecnologias. Depois, a Anne, e na sequência, a Carice, a gente vai estar também discutindo o tema e, por fim, abrindo a todos, como é de praxe, né, nos webinars. Então, Vanessa, por favor. Ana, obrigada. Ana, Carice, super obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui. A gente estava falando antes de começar, né? O primeiro curso que eu fiz na área de avaliações econômicas em saúde foi com a Carice, há 16 anos. Então, eu tenho muita gratidão por tudo que a gente já viveu desde lá. Muito obrigada. E há 3 anos eu estou no Einstein e tenho uma das... Assim, eu sou responsável pela área de economia da saúde, e uma das missões da minha área, embora a gente tenha uma área de Big Data dentro da instituição, o que a gente acaba se dividindo um pouco entre economia da saúde e Big Data, porque o Big Data pensa muito na forma como a gente estrutura esse dado. Então, como é que são os domínios de dados, como é que vai ser controlado o acesso aos dados, quem são os responsáveis por esses domínios, qual é a estrutura desses dados, como é que extrai o dado, enfim, toda essa parte técnica que é super importante. E a gente acaba ficando muito dedicado ao uso dessas informações e a uma curadoria desses dados, porque uma das coisas que a gente tem visto é que, enquanto a gente não começa efetivamente a usar esses dados, a gente não consegue saber exatamente qual é a qualidade do dado para ser realmente usado para tomada de decisão. E já existe uma experiência grande do Einstein de usar informações clínicas
para o manejo assistencial dos pacientes. Então, por exemplo, existe já há alguns anos o que a gente chama de CEMOA, que é uma central de monitoramento assistencial, que monitora diversos parâmetros de pacientes que são considerados pacientes de maior risco e avalia, por exemplo, se tem algum parâmetro fora do controle que tem que ter uma intervenção, se o paciente tinha que receber um medicamento que ele não recebeu. Então, usa esses dados de sinais vitais, principalmente, de parâmetros clínicos, para fazer o manejo do paciente enquanto ele está internado. Então, isso já existe há bastante tempo. Mas eu acho que a gente acabou ganhando muita força no uso desses dados para gestão com o início da pandemia. Porque até começar a pandemia, havia muitas informações que eram coletadas, mas eram analisadas mensalmente. Assim. Então, ao final do mês, tinha lá um relatório mensal do perfil dos pacientes, volume de pacientes. Mas, efetivamente, usar essas informações para manejo e para gestão, a gente usava relativamente pouco, tirando essa parte mais assistencial direta. Assim, né? Mas com a pandemia não teve saída. A gente começou a precisar usar essas informações para, primeiro, ter o dado de onde esses pacientes estavam dentro do Einstein, quantas pessoas estavam chegando, e para fazer as projeções. Né? Teve até um caso que eu fiquei super feliz na semana passada no Hospital Innovation Show, a gente ganhou lá um prêmio de TI pelo nosso modelo de projeção de pacientes internados com Covid. Porque a gente começou a usar dado de telemedicina para prever a chegada de pacientes com Covid e dados clínicos desses pacientes relacionados à gravidade, se eles estavam usando oxigênio, se eles estavam usando drogas vasoativas, algumas questões relacionadas ao uso de recursos para prever alta. E aí, com isso, a gente estimava a ocupação dentro do hospital. Mas, assim, aí a gente começou a ver, por exemplo, né, quando a gente pensa lá em dados de mundo real, e a gente quer ver o uso de ventilação mecânica desses pacientes, para ver impacto em desfecho, né, em sobrevida desses pacientes. Aí a gente precisa de dados de ventilação mecânica para prever alta. O que a gente foi ver? Que, às vezes, o paciente saía da ventilação mecânica e não colocava a informação no sistema. Então, a gente teve que começar a fazer um processo diário de checar com a fisiorrespiratória da UTI quem que aparecia no sistema em ventilação que realmente estava em ventilação. E aí, então, existe um papel grande que a área faz relacionado à qualidade desse dado, até para poder usar essa informação para a tomada de decisão. Tá? Então, eu acho que a pandemia acelerou muito esse uso de informação e a gente passa a usar mais essas informações para essa questão de, até, por exemplo, para avaliação de ocupação do hospital. A gente começou a rodar lá um modelo diário, nos períodos mais críticos de ocupação do hospital, para ver quem eram os pacientes que estavam internados que não tinham uso de recursos críticos nas últimas 24 horas. Então, será que não poderia ter alta esse paciente? Né? Então, o uso desses dados que não deixa de ser um dado de mundo real, mas para essa parte da gestão assistencial. Muito bem, isso é uma frente que existe, né? Mas tem uma outra linha que é longa já, e que agora que a gente está começando a usar mais, que é a coleta dos PROMs, né? Dos Patient Reported Outcomes, que a gente coleta pós-alta. Esses PROMs, a gente tem algumas condições que a gente acompanha há 10 anos. E até hoje, muitos médicos não sabem que a gente mede isso. Por uma falha nossa de divulgação também desses dados. Né? Então, a gente começou algumas iniciativas. Primeiro, a dar feedback para os médicos. Então, levar essa informação para o médico dos pacientes que ele atende, de qual tem sido o resultado em termos de ganho de funcionalidade, qualidade de vida, dos pacientes que ele atendeu, comparado aos pares dele, de forma anonimizada. Então, a gente não diz quem são os pares, mas a gente diz o resultado dos pares deles. Tem sido interessante. Eu até fiz uma conversa hoje de que a gente precisa começar a medir o impacto disso em desfecho mesmo. Né? Então, será que, no mínimo, vai aumentar a adesão ao preenchimento dos questionários, porque os médicos vão entender que isso está sendo usado? Será que eles vão ver valor nisso? A gente está fazendo um teste com alguns médicos da ortopedia de entregar para eles os PROMs do baseline antes dele fazer a cirurgia. Então, a gente aplica o questionário para o paciente, que diz qual é o nível de dor, de incapacidade que ele tem, qual é a qualidade de vida dele, e a gente está entregando isso para alguns médicos que toparam participar desse piloto, para ver se de alguma forma isso muda a conduta deles ou não.
é um teste ainda, né? A gente não sabe ainda o que vai sair disso, mas é uma forma da gente tentar usar esses resultados. Então, a gente está divulgando isso para os médicos diretamente, e a gente começa um movimento agora para divulgar para os pacientes. Não que não seja público, né? Está lá no nosso site, mas poucas pessoas na prática buscam essa informação, porque até nem sabem que isso é importante, né? Então, a gente agora está levando para os nossos comitês de pacientes a discussão de desfecho. Inclusive, eles falaram que célula de desfechos é um nome ruim para eles. Eles acham que quer dizer que é evento adverso, que não é bom. Então, a gente talvez até mude o nome. Mas para tentar ouvir deles o que eles veem de benefício e o que eles valorizam nessa mensuração de desfechos. E ainda nessa linha de desfecho, eu acho que tem uma questão que para quem está dentro do hospital, às vezes é crítica, que é assim, o paciente ele chega no hospital, e talvez vocês vivam essa realidade também, o paciente chega no hospital, ele faz um procedimento e ele vai embora, e não necessariamente ele é acompanhado por um médico do hospital, né? Ele pode ser acompanhado por um médico da rede, do plano dele, que está fora do hospital. E aí você liga para esse paciente, vamos pensar, um paciente fez uma cirurgia bariátrica. Esse paciente fez uma cirurgia bariátrica, daqui a 6 meses você liga para ele e ele fala que ele aumentou o consumo de álcool, por exemplo, além do que seria considerado saudável, vamos dizer assim. A gente dá esse reporte para o cirurgião. Mas muitas vezes quem já está fazendo o acompanhamento desse paciente não é mais o cirurgião, né? Esse paciente já está com um médico que está fazendo o acompanhamento ou com uma equipe multi. Então, a nossa expectativa é que agora a gente tem alguns produtos que são integrados, né, em que a gente vai ter aí um cuidado integrado que vai para atenção ambulatorial, atenção primária, tudo, é que a gente comece a usar esses dados para manejo do paciente pós-alta também, que hoje ainda é uma coisa muito pontual para os médicos que continuam acompanhando esses pacientes mesmo após a cirurgia. E a última iniciativa que eu queria mencionar é um aplicativo que a gente... Foi uma iniciativa exploratória também, né? A gente lançou um aplicativo junto com a Samsung para coletar dados de sinais vitais, na verdade, dados de hábitos de vida e sinais vitais dos indivíduos, porque não necessariamente são pacientes Einstein. Mas a nossa ideia, a gente até tem um projeto de pesquisa atrelado a esse aplicativo, é avaliar o seguinte: será que, primeiro, se eu tenho informações de hábitos de vida e sinais vitais desses pacientes, eu consigo dar a ele alguma informação que seja útil para a saúde dele? Isso engaja ele de alguma forma com um hábito mais saudável? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, para pacientes que têm acesso ao Einstein e que eu acompanho no Einstein, ter a informação de hábitos de vida e sinais vitais de alguma forma ajuda o médico no manejo desse paciente? Ainda são perguntas que a gente está tentando responder com esse acompanhamento, mas é mais uma iniciativa de tentar usar efetivamente esses dados de mundo real para melhorar a vida dos pacientes. Eu acho que, enfim, a gente pode deixar, não quero também tomar tanto tempo, a gente deixa uma parte para a discussão também. Obrigada, Vanessa. Eu acho que foi super, não só ilustrativa em relação ao uso, né, e a oportunidade aí do Einstein. Nós, no Moinhos, eu tenho uma experiência muito parecida, e às vezes é muito frustrante a gente ver que a gente poderia fazer mais, né, e eu acho que o desafio é como fazer mais e o que fazer mais, mas acho que vou deixar isso para discussão, e na sequência convidar a Anne. Ana, tu já apresenta a Anne para nós? Acho que ela já me apresentou. Já? Então tá. Não, sim. Mas Sim, Anne, né, bem-vinda. Brevemente, a Anne é executiva da Prológica, né? A Prológica é uma empresa de tecnologia que fornece, né, os sistemas de informação para muitos hospitais portugueses, além de também fazer diversos projetos relacionados a Value-Based Healthcare e outros projetos de gestão intra-hospitalar. E é um prazer ter a Anne aqui conosco, além dela ser uma especialista em change management e gestão executiva de empresas. Então, obrigada, Anne. Obrigada, Ana, e obrigada, Carice, por me ter convidado. Portanto, não sei se eu sou uma especialista, mas pelo menos tenho uma experiência muito grande, e foi muito interessante, Vanessa, perceber a experiência, porque nós temos muitas experiências similares. Portanto,
o tema aqui é, de facto, quais são os desafios que existem, os desafios organizacionais e tecnológicos, não é? Para a adoção de uma cultura de uso dos dados em saúde. Portanto, quais são estes desafios que nós identificamos e em Portugal são muito fáceis de identificar, mas eu penso que é muito transversal aqui, e na Europa e nos Estados Unidos. E eu comecei a pensar realmente quais são estes desafios. O primeiro, não há dúvida nenhuma, e não há, e é muito raro encontrar instituições de saúde com uma cultura data-driven hoje. Ou seja, e quando a Vanessa falou, embora nós temos uma organização que é decidida e focada em implementar e utilizar as tecnologias de saúde, quando eu digo uma cultura é conseguir a adoção dessa cultura a todos os níveis dentro do hospital para todos os profissionais de saúde. Essa cultura data-driven que é de facto tomar as decisões, que sejam decisões clínicas, administrativas ou operacionais baseadas em dados e conseguir de facto que essa importância de utilizar os dados na tomada de decisão seja real, seja entendida e adoptada por todos os níveis da organização. A Vanessa estava a dizer, por exemplo, bom, vamos mostrar o médico, mas o médico ainda não viu. Pronto. Porque na realidade, mesmo que estrategicamente, e já é um passo enorme quando o top das organizações decidem de uma maneira estratégica que a utilização dos dados, a definição de metas, a medição de resultados com base de variáveis que podem ser medidas, que têm que ser monitorizadas, é importante para a organização. Depois, há de passar toda essa nova cultura para todo o resto da organização. E mesmo quando existe no top, há pouca preocupação para acompanhar isso com uma gestão de mudança, ou seja, assegurar que o sucesso dessa transformação de cultura seja um sucesso a 100%, que todas as pessoas vão adoptar essa mudança e vão implementar e viver essa mudança e vão permitir que hoje as pessoas que fazem um determinado trabalho, por exemplo, estamos a falar na transformação digital e utilização de dados, estamos a dizer que vai ser uma transformação que, apesar de ser tecnológica, tem uma componente humana extremamente importante, ou seja, as pessoas vão fazer um trabalho diferente amanhã, ok? Hoje elas estão a fazer isso, amanhã vão fazer outra coisa. E para isso há um conjunto de pressupostos que têm que ser, de facto, seguidos, como comunicar para toda a organização o que é que estamos a fazer, conseguir obter a aderência de cada uma das pessoas para evitar que haja resistência das pessoas, portanto, e isso dentro da utilização de dados é muito complicado, porque é uma noção de confiança de utilização de dados que é muito forte aqui, portanto, assegurar que as pessoas possam capacitar as pessoas para fazer essas mudanças, informações, portanto, nós, aqui houve um estudo recente da Deloitte em Portugal sobre quais eram dos desafios grandes na transformação digital, e não há dúvida que um dos desafios muito importantes é que os profissionais de saúde ainda não têm essa capacidade de utilizar as tecnologias da informação, nem os utentes, ou pacientes, nem os profissionais de saúde. Portanto, resumido, a adopção de uma cultura data-driven ainda não é uma realidade dentro das instituições hospitalares e ainda menos a preocupação que essa mudança de cultura aconteça a todos os níveis e sejam adotada por todos os níveis da organização. Portanto, isso é um dos primeiros desafios e esse desafio vai condicionar e vai ter um impacto sobre a qualidade dos dados e vamos perceber porquê. Na realidade, o segundo desafio para mim é que toda a informação, e há cada vez mais informação dentro das instituições de saúde, que seja privada do Sistema Nacional de Saúde, aqui que é o SNS, o equivalente do SUS no Brasil, na realidade os sistemas de informação não estão prontos para dar informações à volta do doente, ou seja, são informações que são criadas em sistemas em silos, mas que ainda é muito difícil, só utilizando essas tecnologias de business intelligence para poder conseguir ver todo o percurso do doente dentro das instituições. E quando estamos a falar da avaliação de novas tecnologias em saúde, nós temos que ter, de facto,
uma visão à volta do doente, uma visão dos dados à volta do doente. Portanto, isso é o segundo desafio, a maturidade dos sistemas informáticos para, de facto, conseguir mostrar estes dados de uma maneira muito mais fluida e mais fácil aos profissionais da saúde. É o segundo desafio. E depois eu diria também, ainda dentro dos sistemas informáticos, é a natureza dos dados. Ou seja, hoje a maior parte dos dados que são interessantes não são estruturados. Hoje os dados, pelo menos em Portugal, hoje a maior parte dos dados estão em diários clínicos. Pronto. E são os dados que eu considero os dados importantes para a investigação. A maior parte dos diários clínicos. Portanto, de duas uma. Ou nós utilizamos tecnologias de text mining, mas que eu não tenho conhecimento que sejam muito utilizados nos diários clínicos. Ou então há aqui realmente uma preocupação, uma transformação dentro dos anos que seguem agora para conseguir criar repositórios de dados por patologias ou por condições clínicas muito mais estruturadas para poderem ser utilizados no âmbito da avaliação de novas tecnologias. Isso é super importante, é estruturar os dados que hoje têm valor e que estão dentro dos diários clínicos. É um problema muito importante aqui em Portugal. Portanto, a cultura, a maturidade dos sistemas informáticos, a preparação dos profissionais de saúde para utilizar estas tecnologias é um outro desafio. E depois, eu diria que o último desafio grande aqui, e é grande na Europa, é a partilha de dados. Portanto, o framework para partilhar estes dados. Como que é? Quais dados? Como que elas podem ser utilizadas? O que é que pode ser partilhado? E nós vemos isso quando, por exemplo, nós temos projetos onde nós temos que avaliar novas tecnologias ou partilhar dados como empresas farmacêuticas ou outros, qual é a granularidade, de facto, desses dados que podemos partilhar e como podemos as partilhar. Quando nós temos a introdução de novos modelos de financiamento, portanto, temos que obter dados dos hospitais e temos que poder partilhar. Então, qual é a qualidade destes dados, como que medimos a qualidade. Todo esse framework de utilização e de partilha de dados também, para mim, é um desafio na utilização de dados de vida real na área da saúde. Da minha experiência, é realmente são os 3 pontos que eu acho fundamental ultrapassar nos próximos anos, rapidamente, para que, de facto, nós pudéssemos utilizar todos estes dados de qualidade, não é, Vanessa? Porque nós desenvolvemos algoritmos de inteligência artificial e, de facto, a maior parte dos dados ou são omissos, portanto, não temos dados, não podem ser utilizados como baseline para desenvolver algoritmos, ou, de facto, não têm a qualidade suficiente para que as decisões sejam decisões acertadas. Portanto, temos aqui um desafio muito grande da maturidade do sistema, de qualidade de dados e de cultura. Mas não tenho dúvida que se a cultura está resolvida, todo o resto vai seguir. Esse ponto de facto, é importante fazer este passo, vai desencadear uma aceleração, vou dizer, da maturidade dos sistemas para ser preparados para dar dados de vida real. Obrigada, Eni, obrigada, Vanessa. Então, para a gente abrir um pouco, né, a linha de perguntas aqui, debate, acho que fazendo um consolidado, a Vanessa trouxe um ponto super importante de como a Covid impactou e impulsionou que mais agilmente se passasse a usar os dados para tomar decisões, né? E isso tinha que ser feito, isso passou a ser uma necessidade e fez diferença, né, no mundo inteiro. E essa mensagem acho que ficou dada, né, para todo mundo e provocou com que as pessoas aceitassem mais, né, tomar decisões e usar os dados que estão sendo de alguma forma gerados, né. Também falou sobre a importância do uso dos dados para a gestão assistencial e os exemplos, né, que estão sendo aplicados, né, na rotina do Einstein, a coleta de PROMs, e a gente vem discutindo, né, esse assunto de forma correlata também à discussão de valor em saúde.
E acho que não há mais, né, dúvida que para a gente conseguir realmente medir PROMs e usá-los, né, para algum tipo de mudança, melhoria, a tecnologia é o como fazer isso, né, o como a gente vai conseguir alcançar, ter agilidade e ter, né, capacidade de uso desses dados. E também a entrada das tecnologias e até que ponto elas realmente geram resultados, né? Como é que essas tecnologias, inúmeros aplicativos, soluções, wearables, um pouco que a gente discutiu com o Cristiano no último mês, realmente são usadas para tornar, né, a vida mais saudável, ou são usadas pelos profissionais de saúde para direcionar suas condutas, o que elas estão realmente trazendo, né, de melhoria e de valor. E de alguns pontos se repetem, né, no que a Anne trouxe. Eu acho que inicia com a questão de uma cultura data-driven, né, o como se estabelece cultura e como as pessoas hoje estão sendo educadas para usarem dados, né, e um pouco da resenha que a gente escreveu traz essa abordagem, né, a quantidade de cursos, né, até cargos que começam a surgir no mercado da saúde, onde tu passa a ter o digital clinician, né, o digital manager, aquela pessoa que está, né, dentro das instituições com essa responsabilidade de fazer com que os dados realmente sejam utilizados para a rotina das organizações e se convertam, né, numa forma, né, de tornar o sistema mais eficiente. A estrutura dos sistemas, e aqui no Brasil a história se repete, né? A gente tem muito dado não estruturado, muito dado em texto, a língua portuguesa e suas várias dificuldades também que ela traz consigo na nossa capacidade de usar modelos preditivos baseados em text mining que realmente sejam assertivos. E, por fim, né, o nosso tema aqui que se repete, que é a legislação, regulação, né, e como a gente consegue usar, né, de forma ética, em compliance, com todas as partes envolvidas, e usá-lo, né, de uma forma saudável no final da história, né? Acho que são desafios aqui que fecham bem a nossa proposta da discussão de hoje, né, que vão desde questões mais organizacionais, pessoais, quanto técnicas, né, tecnológicas. E para abrir as perguntas, trazendo assim de todos esses desafios aqui que foram aparecendo, ontem eu e a Cariz discutindo um pouco o assunto, a gente chegou nessa tecla, assim, né, de que até a palavra, né, transformação do sistema, transformação digital, transformação em prol uso de dados, o quanto essa entrada, né, e a inclusão, a tentativa de estabelecimento de uma cultura data-driven, ela deve ser mais disruptiva, do tipo, da noite para o dia ela vai acontecer e eu vou investir e trazer as melhores tecnologias, ou mais gradativa, né? E em alguns momentos introduzindo tecnologias até mais baratas, o investimento sendo mais não tão expressivo, até pela capacidade de recursos para se investir, e isso vai gradativamente sendo, né, internalizado nas instituições, mas não causa o efeito de, sim, a gente tem algo melhor, né? Eu tenho uma mudança, né? Eu tenho algo que está fazendo a diferença. Então, em resumo, um pouco a gente discutir a opinião, eu ouvi de vocês também, se sim, a gente, no momento que busca uma cultura data-driven, a gente deve investir pesado e buscar uma transformação mais radical, ou não, né? E gradativamente implementando algumas tecnologias muito mais incrementais, assim, né? No sentido de causar essa inovação, essa mudança interna. Por acaso é uma pergunta muito interessante, acho eu. Se não, esse investimento tem que ser radical ou não. Eu sou da opinião que tem que ser uma mudança, uma transformação progressiva. Por duas razões. Primeiro, porque, de facto, a maior parte das instituições de saúde tem sistemas de fonte que são muito pesados, que já têm alguns anos, e que não era um investimento muito importante transformar, mudar estes sistemas. Portanto, o que temos que fazer é utilizar estes sistemas, que têm tecnologias mais antigas, normalmente, ou pelo menos aqui em Portugal, e construir em cima, à medida das necessidades, de uma maneira progressiva, e sempre, repito, o mais importante é depois ter o engajamento dos profissionais de saúde, mas sempre numa rota progressiva para criar a confiança nos dados, criar a qualidade nos dados e poder depois, então,
meter tecnologias inteligentes em cima. Portanto, eu diria que para mim tem que ser mesmo alguma coisa progressiva. Concordo, Anne, também com você. Até porque eu acho que no cenário de complexidade que a gente vive na saúde, é muito difícil fazer algo radical, né? Assim, até porque eu até hoje não conheço, e aí a Anne com certeza tem mais conhecimento do que eu sobre isso, mas nas experiências que a gente teve, a gente não conseguiu ainda ter um único sistema que resolva todas as questões, e eu nem sei se a intenção é ter um sistema, assim, na época assim, dos meus áureos tempos de engenharia, né, a gente falava de ter um ERP único, que olhasse para tudo. Hoje a gente acho que nem tem mais essa pretensão, né? Hoje, no Einstein, por exemplo, um dos desenvolvimentos que existem internamente no Einstein é o desenvolvimento de uma plataforma de integração. Assim, ele é um sistema nosso, que surgiu como um sistema de telemedicina, porque a gente precisou fazer isso funcionar muito rápido. Assim, já tinha um sistema de telemedicina funcionando, mas com a pandemia isso teve que crescer em volume de uma semana para outra, né? E essa plataforma que é nossa está virando uma plataforma de interoperabilidade no final, porque a gente necessariamente tem muitos sistemas hoje funcionando em paralelo, né? Então, eu acho que acaba sendo gradual, e mais do que isso, eu acho que a gente vai ter que gastar energia nessa integração. Porque uma coisa que eu tenho sentido na pele, assim, é que, às vezes, a gente tem um problema para resolver. Aí a gente traz um sistema que a gente acredita que vai resolver o nosso problema. Só que a fase de implementação é tão sofrida. E aí a gente tem uma mania, que eu não sei se é do Brasil, mas a gente tem uma mania de adaptar tudo. Não, a minha realidade é diferente. Então eu quero que esse sistema que já existe se adeque à minha realidade. Aí a gente faz um monte de mudança no sistema e, no final das contas, a gente acha que ele não está funcionando bem. Mas é porque ele já não é o mesmo sistema que ele era no início, né? E aí a gente gasta uma baita energia para fazer isso e, no final das contas, não consegue resolver o nosso problema inicial, muitas vezes. Então, eu também acho que talvez falte uma visão mais ampla, assim, E aí, o que eu sinto às vezes, Anne, que às vezes a gente tem, quem está na operação não conhece do problema e da operação, mas não conhece do sistema a fundo, e quem fornece ou implementa os sistemas conhece muito do sistema, mas não conhece da operação o suficiente. E esses dois grupos não conseguem se falar direito. E aí a gente fica, sem brincadeira, eu estou passando por umas 2 implementações que eu confesso que é um ato de persistência e fé, sabe? É verdade. Fala aí, desculpa. Não, Carice, vai, pode falar. Não, eu fico ouvindo, assim, e certamente anotando, e todo mundo provavelmente está passando nas mesmas situações, sente uma familiaridade com os problemas, né? Então, tem uma coisa que a Anne colocou, que é os desafios da mudança organizacional, de tu fazer um top-down. E a gente sabe que é importante, o chefe tem que entender, o CEO tem que dizer que isso aqui vai, e essa é a mudança de cultura, mudança de comunicação, e que tem que acontecer. Mas eu fico pensando, e aí olhando eu como médico usuária lá na frente, do down-up, né? Quando a gente recebe soluções, e cada vez mais a gente tem soluções brilhantes em outras áreas que não saúde. Vocês não se surpreendem com essas soluções? Eu me surpreendo, eu fico encantada. Os bancos resolvem meus problemas, eu parei de ir a cartório, eu parei, entende? Então, eu não sei o quanto, às vezes, também, a gente no setor saúde não é muito conservador em tentar manter o nosso modus operantes, fluxos e status quo, e somos muito resistentes a mudanças que poderiam mudar nosso formato, mas ter um resultado muito melhor. Então, a gente fica se atendo às etapas de cada coisa que a gente faz, que não pode mudar, tem que ser exatamente aquilo ali, e tenta achar uma solução para resolver aquilo ali, em vez de ver alguma pessoa que consegue, pensa diferente, me dá uma solução melhor. E eu acho que muitas das resistências dos profissionais é que a gente não está entregando soluções boas, falando como usuário, assim, né? Tudo que eu tenho que fazer, às vezes, em termos de TI é um retrabalho. Eu tenho que redigitar, eu tenho que coletar mais informações. Então, eu vejo muito da solução para ela vir de baixo para cima,
como sendo facilitadora, e ainda eu acho que ainda a gente não chegou lá. E não fala só Brasil, a gente oportunidade de ir para Boston, no Brigham, todo mundo só reclama que tem que digitar 3 vezes a mesma coisa, tem que entrar no prontuário eletrônico. Mas, enfim, eu gostaria de ouvir de vocês aí. Sim, mas é verdade, nós vemos que realmente os profissionais de saúde não estão a ser envolvidos no desenho de novas soluções. E, portanto, como disse a Vanessa, tem que haver o segredo é utilizar as novas tecnologias, portanto, essas plataformas, este ERP muito pesados que existem nos hospitais não vão ser mudados, mas há tecnologias novas, muito mais flexíveis, que são esta DDP, Data Platform, Digital Data Platform, que se metem em cima, que são plataformas integradoras, que no fundo que integra tudo, que é isso que nós fazemos, portanto a nossa solução, portanto são repositórios de dados integrados com todos os sistemas do hospital e a partir dali é como um pivot table no Excel, ok? Temos todos os dados que estão lá metidos e a partir dali nós vamos começar a poder trabalhar, organizar os dados, juntar outros, mas este juntar outros já não juntamos lá embaixo, que é muito mais complicado, juntamos diretamente na nova tecnologia. E mais, podemos dar um front, portanto, um user interface que é muito mais friendly para os utilizadores. E ali, a Carice tem razão, estamos a desenvolver uma solução para custear os percursos do doente no hospital e o que nós temos como pedido é, ok, vocês podem guardar os sistemas de base, mas eu gostava de ter um interface friendly, onde eu posso ir e buscar as informações, mas também as introduzir e depois elas vão nos sistemas de fonte. Não sou eu que tenho que entrar no sistema clínico e depois vou dar alta do doente e eu vou no outro sistema e depois eu vou ver o MCDT e a imagem e eu vou no MCDT. Não, eu queria ter um sítio onde eu vejo tudo. E, portanto, eu acho que o que acontece é que a tecnologia realmente ainda não fez nada, a tecnologia da informação ainda não fez nada para os profissionais da saúde e, portanto, eles são muito desconfiados. Não sei se são conservadores, mas são muito desconfiados. E, portanto, acho que temos que passar hoje a pensar realmente, a adaptar essas novas tecnologias e a falar com eles e a perceber, de facto, como que nós podemos trazer valor acrescentado simplesmente no acesso aos dados e à visualização dos dados. É um ponto muito importante. Sim. Eu vou complementar aqui essa temática, né, que eu acho que apareceu já a palavra mais cedo, confiança, né? E tem um fator aqui que é o passar a usar, né, criar essa cultura, seja do lado dos profissionais de saúde, seja do lado do gestor financeiro, passa pelo fato de haver confiança nesses dados que estão sendo gerados, né? Pegando o exemplo do sistema de custeio, a gente no final do projeto, né, conseguir ter a confiança do diretor financeiro, que sim, né, que ele pode usar, brincar com esses números, brincar com as atividades e o que vai sair lá no final realmente está correto, né? E criar essa confiança, na minha opinião, envolve a gente mostrar o resultado que isso gera, né? Então, voltando lá, o exemplo dos promos é assim, é poder juntar, né, os grupos, as equipes médicas e entregar para eles o que está gerando de resultado, ter essas medidas, né? Envolver o próprio paciente, ele poder ter acesso ao que ele está respondendo, está gerando, seja para a gestão da própria saúde dele ou para a gestão do hospital, né? Então, criar confiança envolve a gente dar devolutiva do que está sendo utilizado, né? O que tem por trás, tornar isso mais transparente, porque enquanto fica só sendo, né, o sistema rodando, o sistema sendo construído, e a gente não conseguindo enxergar como é que ele realmente está gerando valor, o que tem por trás dele, é sempre algo muito quase que místico por trás, não gera, né? Então, a criar essa cultura que traga também, né, o quanto a tecnologia tem sido, né, realmente positiva, tem reduzido o tempo, tem reduzido o custo, tem melhorado o desempenho. Isso é importante para que as pessoas se engajem e a cultura, né, aconteça. E às vezes sinto que essa parte falha até do lado de pesquisa, né? Quantas vezes a gente faz os projetos, publica o artigo e não volta lá, né, para a unidade para conversar com a equipe e dizer o que aquilo realmente representa, né? Então,
Muitas vezes nosso papel, né, quando está fazendo um projeto, né, é o gestor, é o pesquisador, de voltar, né, de ir lá, voltar atrás e, bom, o resultado é esse, o que a gente pode fazer, tem esse direcionamento ou não, né, e até o fim, né, como fechar esse ciclo demonstrando realmente às pessoas envolvidas o que está acontecendo, o que pode ser gerado, né, de melhorias em cima dessas iniciativas. Mas uma coisa é certa, Ana, no primeiro tempo, quando nós vamos começar a mostrar o custo, por exemplo, do percurso do doente, as pessoas vão ver, de facto, os dados que eles puseram no sistema. E eles vão ver, de facto, e portanto, tem que haver aqui uma paciência e um período de adaptação para olhar para estes dados, para eles verem, não, mas estes dados são os dados que vocês meteram no sistema. Os dados estão errados? Pronto, então tem que corrigir. Portanto, porque a primeira reação vai ser sempre, não, mas não está correto. Não está correto porque eu estava lá, ou não era este cirurgião que fez a operação, era outro. Ou... Não, mas então vamos ver no sistema os dados. E, portanto, há todo um período aqui que vai ser realmente, porque a primeira, é sempre a primeira reação, não, isso não é correto. Portanto, há toda essa aprendizagem. E depois, eu até vi com a Vanessa, essa coisa de depois, agora, ir buscar os PROMs, é mais uma informação para os médicos que eles vão ter que gerir, não é? E eu estava a pensar nisso porque estou a fazer um projeto na área do outpatient surgery, e onde foram recolhidos os PROMs durante um período de tempo e tem receio de dar os resultados. E assim, porque nós chegamos à conclusão que mais da metade das intervenções que foram feitas nestes pacientes geraram uma variação negativa do score de saúde. Mas assim, muito importante. E, portanto, é mais uma informação que os médicos vão ter que gerir e analisar no âmbito. Portanto, é sempre mais a informação e, portanto, nós temos, e por isso tem que ser mesmo muito progressivo. E em dar a informação e em transformar os sistemas. E só um comentário em relação a isso que a Ana trouxe, eu acho que realmente a gente é muito falho em dar retorno sobre o uso dos dados, até porque tem várias vezes que a gente verdadeiramente não usa os dados como deveria ou como poderia, né? E imagina para quem está com o trabalho de coletar esse dado, e a Carize comentou até do trabalho que dá para encher ali o prontuário em campo estruturado, e ninguém te mostra nada com aquela informação. Você fala, gente, para que eu estou colocando aqui tanta coisa em campo estruturado se eu podia escrever simplesmente num texto livre o que está acontecendo, né? A gente fez essa experiência de olhar para os dados da oncologia e acontece muito isso. Não é que a informação não está lá, ela só não está no campo estruturado. E a gente também teve a experiência de tentar usar NLP para estruturar os dados, e é super difícil, assim, a minha experiência até agora com isso foi muito acha que é frustrante. maravilhoso. É muito difícil. O que eu fico pensando, eu fiz até essa provocação aqui a semana passada no hospital, falei, gente, e essas ferramentas de inteligência artificial, tipo Alexa, assim, sei lá, ela resolve os problemas aqui de casa, assim, mas eu não sei se ela consegue o médico ditar o que está acontecendo e ela saber onde é que ela tem que botar aquela informação num campo estruturado, mas podia tentar, pelo menos, né? Mas tu sabe a experiência nesse sentido, Vanessa? E aí a provocação do que vocês falaram, e a Anne falou no final. E eu não tenho a resposta. Se a gente tem que mudar o nosso sistema de registro na área de saúde e ir para uma estruturação ou achar alguma solução, ou a gente vai buscar técnicas de IA, e a gente tem trabalhado alguma coisa nesse sentido, que não parece a maravilha, né? Aquela coisa de que o computador lê a tua evolução médica e diz, o paciente realmente, eu sei tudo o que aconteceu com ele, pelo menos na minha experiência, não tem funcionado. Mas aí entra outras questões, se a gente não poderia avançar e tentar coisas diferentes, né? Tipo um Alexa, tipo um Siri da vida, faz isso para mim, faz aquilo, para ver se a gente consegue melhorar. A minha preocupação, e aí vou entrar no outro tópico, pelo menos aqui no Brasil, Anne, a gente tem a chamada LGPD, que é a Lei de Segurança de Proteção de Dados. Super importante, né? Uma evolução em relação ao uso indevido dos dados aí que poderiam transitar entre instituições, entre indivíduos, mas a leitura da lei é diferente dependendo de quem tu conversa. Tem pessoas que são super restritivas e acham que nenhum dado deve transitar, e que quase engessaria muitas dessas iniciativas de uso de dados de vida real. Vocês têm alguma coisa assim em Portugal? Como é que está essa informação? A questão de
segurança do dado, né? De transitar, de liberar. Não, o RGPD aqui na Europa é muito duro, é muito restritivo. Bom, mas eu pessoalmente agora, não é normal, eu pessoalmente tenho uma visão que é, de facto, nós temos que colocar a informação na mão do paciente, do utente do Serviço Nacional, do utente, ou seja, de uma maneira transversal. E a partir dessa altura, o próprio utente vai ter a sua informação e também pode a partilhar com quem ele quiser. Portanto, porque Open realmente health, os assim. dados, porque realmente os dados são deles. E, portanto, nós resolvíamos os problemas se, de facto, o utente tivesse as suas informações na sua mão e pudessem os partilhar. E então, ele podia também dar autorização para a utilização para a investigação ou outro, sabendo exatamente qual é o âmbito das investigações, mas ele dava a autorização. Hoje, os dados não podem ser utilizados para outros fins que eles foram dados dentro dos hospitais, portanto, não podem ser utilizados. Agora, os dados desagregados agora, podem haver dados agregados, anonimizados, e então técnicas de anonimização que podem ser utilizados. Mas eu penso que, por exemplo, a França tem lançado um programa gigante na área da numerização em saúde, portanto, da saúde digital, e, de facto, eles têm começado a construir, no nível nacional, 3 plataformas transversais muito grandes. Uma que se chama Minha Saúde, que é para disponibilizar toda a informação do utente dentro da partilha dele, e a partir dali ele pode decidir com quem partilhar, qual profissional de saúde, se ele quer vender, no limite. Se ele quer vender para as investigações, isso também é uma possibilidade que ele pode fazer utilizando os seus dados. Eles criaram uma plataforma para os profissionais e com mensagem, como que se diz? Mensagem com alta segurança para passar entre os profissionais e depois um hub, então, para dados realmente anonimizados para as investigações e também para permitir à startup e a todas as empresas que têm novos devices e novas aplicações utilizar, no fundo, áreas de investigação com estes dados anonimizados. Portanto, acho que eles têm uma política muito interessante, mas para responder à tua pergunta, o RGPD é tão limitativo, também aqui na Europa, mas uma das maneiras de ultrapassar isso é, de facto, que o próprio doente dá a sua autorização, tem os seus dados e dá a sua autorização. Posso Claro, comentar um pouco sobre a realidade, o que a gente tem vivido aqui, né? E a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é inspirada na lei europeia, então a gente provavelmente vive desafios parecidos, né? Na Europa e no Brasil. Igual. A minha dificuldade hoje com a LGPD no Brasil é exatamente o que a Carize comentou, é a interpretação da lei. Assim, se a gente quando a gente vai discutir com a área jurídica, por exemplo, na dúvida é melhor não, então no limite a gente não vai dividir dado nenhum com ninguém. Por outro lado, isso parece meio inviável, assim. Quando você vai discutir com algumas pessoas que têm uma interpretação um pouco mais soft da lei, o que se diz é, o paciente tem que consentir. Não, legal, mas mesmo isso é um pouco genérico, assim. Ele tem que consentir o quê? Porque se ele falar assim para mim, eu posso usar o dado dele para... Eu posso acompanhar prompts. Eu posso acompanhar qualquer prompt dele? Algumas pessoas falam, não, ele pode. Outros falam, não, tem que ser específico. Mas aí não dá para ser específico, porque ele teve um infarto. Eu pergunto, posso acompanhar o seu prompt pós-infarto? Aí ele fez uma cirurgia de quadril. Posso acompanhar o seu prompt? Não vai ser viável. Então, a gente está perguntando uma vez só. Aí eu também tenho dúvida se eu precisaria perguntar, porque é algo que eu faço para, no limite, melhorar a assistência e o resultado desse próprio paciente. Então, assim, cai na tutela da saúde? Há pessoas que dizem sim, há pessoas que dizem que não. Então, a gente acaba limitando muito o que a gente se permite fazer por causa dessa interpretação, né? E eu estava até discutindo semana passada com o pessoal da ANS, porque agora tem essa iniciativa da Rede Nacional de Dados em Saúde, que é uma iniciativa do Ministério da Saúde, mas que tem a intenção de ter uma integração de dados dentro do SUS e entre SUS e saúde suplementar, né? E a ANS já começou a mandar os dados da saúde suplementar para o SUS. Mas o que eu estava perguntando para eles é assim,
a gente escuta muito das operadoras que elas perdem o histórico dos pacientes, né? Dos indivíduos. Será que do mesmo jeito que hoje tem portabilidade de plano, não poderia ter portabilidade de dado? Então, se a pessoa permitiu uma vez que o dado dela seja usado e compartilhado entre operadoras, isso já não poderia ser, tipo, se ele quiser desistir dessa ideia, ele pode tirar o consentimento, mas se ele consentiu uma vez, não pode virar uma informação que já navega junto com aquele paciente? E eles falaram que eles têm receio, olha que coisa, eles têm um pouco de receio de compartilhar esse dado sem ter uma lei que permita claramente compartilhar esse dado, e as operadoras começarem a usar esse dado para evitar risco, né? Ou até para fazer, ou as empresas começarem a usar esse dado para evitar, para demitir o funcionário, sei lá, umas coisas assim, sabe? Que a gente não imagina a priori, mas que podem acontecer realmente. Para definir carteira e Para definir... otimizar a carteira. Então, assim, é super... de fato, é tênue, assim, né? E é super desafiadora essa discussão, mas hoje a minha preocupação é da gente ser tão restritivo que a gente acabe não fazendo nada por uma interpretação muito radical da lei, né? E a gente vendo, assim, outros países, pelo menos o que está publicado na literatura, né? Países europeus que têm sistemas de saúde universal, que conseguem, tanto em termos de pesquisa, quanto gerar informações de dados de vida real, numa magnitude de toda uma população, de todas as cidades, regiões, países. Falo na área de cardiologia, os estudos hoje são de 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas, feitos assim, né, em um ano. Mas são dados agregados, não é? Um pouco Os dados resultados. agregados, mas dados não, dados baseados em registros do Sistema Universal e acompanhando os desfechos com indicadores de mortalidade, de reinternação. Suécia, Suíça, Dinamarca também agora apresentou no Congresso Europeu. Então, coisas interessantes que tu perde oportunidade, sabendo usar, a gente tem uma baita oportunidade, né? Mas a gente sabe que devem existir leis para que não sejam usados os dados de modo inadequado ou que levem algum prejuízo para o indivíduo. Sim, de facto, há a possibilidade sempre de utilizar dados agregados, ou simplesmente de responder a perguntas, ou de anonimizar os dados de maneira que, de facto, seja impossível identificar a pessoa, e, portanto, neste caso, podem fazer parte destes estudos e dar taxas de mortalidade, taxas de reinternamento, isso eu acho que isso são informações que podem ser utilizadas. Agora, toda a informação sobre paciente e que permite ser identificado de uma maneira ou de uma outra é muito mais sensível. Mas eu estava a dizer... Ele tem que consentir, né? Sim. Mas na realidade eu diria que a maior parte das pessoas dão um consentimento, portanto seria resolvido definitivamente se automaticamente havia um consentimento, por exemplo, no início para o paciente para partilhar os seus dados para a investigação, ponto. Pronto. Portanto, agora, não pode ser, tem que ser sempre para um tipo de investigação, não pode ser renovado, como disse a Vanessa, já partiu uma vez, então pode partilhar. Não, tem que haver uma validação do consentimento. Mas eu não tenho dúvida que vai ser um dos temas que vai evoluir mais rapidamente, porque se nós queremos criar uma economia de dados, de facto, é um dos temas que vai evoluir mais rapidamente, pelo menos no nível europeu, e já há bastante avanços que foram feitos em julho. Saiu também mais um avanço sobre as regras de partilha de dados no nível europeu. Vai ser um tema muito quente e que vai evoluir muito mais rapidamente agora. Com certeza. Bom, dando sequência aqui, temos alguns comentários já, com mais comentários do que perguntas, mas também é hora de abrir, né, todos que estão aqui para trazerem, né, seus questionamentos. Mas a Patrícia, mais cedo, né, falou uma frase que é bastante clássica, né, dentro da área de dados, né, enquanto a gente não tiver dados, né, tudo é uma mera opinião. E nos hospitais, né, são sempre milhões de dados nos sistemas, mas quando queremos utilizar, não estão em formato utilizável, né? A cultura é o que vai nos permitir realmente que a gente possa
está utilizando esses dados e os vários aqui falados já, né? E a Melissa, né, trouxe o comentário, acho que toda essa transformação passa por mudança cultural, mas também por muita educação também aos pacientes. Não adianta trabalhar todo o sistema em prol do paciente se este não for também educado para colaborar com o sistema, né? Então, quanto que o próprio paciente, né, realmente está entendendo a importância da tecnologia e o que ele está respondendo, por que ele está respondendo, né, onde vai parar essa informação, com certeza gera, né, um maior engajamento. Não sei se as pessoas que colocaram aqui essas frases aqui, questionamentos, querem complementar, ou outros também. Abrimos agora, então, para todos aqui. Enquanto o pessoal quer comentar, não sei se, mas o que a Melissa trouxe ali do engajamento e do envolvimento dos pacientes, eu acho que a Vanessa também comentou. Nós fizemos o projeto no Moinho, já faz mais de 5 anos, coleta de bronze, o Einstein foi pioneiro, e esses dias eu estava revisando, né, um banco de dados grande, mais de 1.500 pacientes, eu perguntei, mas tem gente que está sendo acompanhada há 5 anos. E aí, a pessoa que é a pesquisadora, ou, enfim, uma estagiária que fica ligando para essa senhorinha, que responde há 5 anos o mesmo questionário, assim, mas por que que vocês ficam me perguntando essas informações? E ela sempre dá aquela resposta politicamente correta, mas ela vem na reunião assim, tá, mas o que que a gente faz com esses dados? Então, lá pelas tantas, a gente também tem que ter uma certa constrangimento e propor ações, né, dado por dado, que nem a Patrícia falou, não é opinião, se ele não for bem trabalhado. E sabe que a gente tem feito esse movimento, Carize, lá no Einstein, de criticamente avaliar o que a gente está usando ou o que a gente deveria estar usando. E aí a gente viu em alguns casos, por exemplo, quando a gente não acompanha esse paciente no pós-alta ambulatorialmente, né? A gente, na verdade, ele tratou no hospital, mas ele depois segue tratando com o médico de referência dele. A gente tomou a decisão de interromper esse acompanhamento depois do primeiro ano. Exatamente porque acontecia exatamente isso. A gente ligava todo ano para o paciente e ele reclamava das mesmas coisas. Eu falava, gente, a gente está só constatando o problema, né? Porque assim, a gente não está resolvendo. Então, eu falei, pelo menos a gente tem que, assim, ou a gente para de capturar essa informação, ou a gente começa a resolver. Em alguns casos, a gente, como tem uma equipe própria, né? A gente, em alguns casos, são médicos contratados, isso está indo para assistência e está virando algum tipo de conduta ou de contato com o paciente, mas nos casos em que a gente já não tem mais esse paciente na nossa rede, em algumas situações a gente está parando de perguntar realmente para ele, mas não é o ideal, né? Porque a gente continua não resolvendo o problema que aquele paciente tem. Então. Mas é mais ou menos isso que a gente tem discutido aqui. Embora o ideal seja, vamos usar essas informações para tentar soluções. Se não for possível fazer alguma mudança positiva, então que a gente mude o foco e busque outras ações que possam ser positivas, né? Pessoal, perguntas? Algum outro comentário em relação? Verônica. Eu assim, parabéns às duas, e a Ana e a Carissa também pelo tema. Eu escuto muito a questão da cultura, de mudança de mindset, né? A gente vem trabalhando há um bom tempo, vocês mesmas trouxeram, né, vários exemplos, mas de fato vocês conseguiriam compartilhar alguns aprendizados de coisas que vocês tenham visto que de fato mudaram o mindset ou a cultura nas diferentes dimensões? Eu ouvi um pouquinho a Vanessa falando de que cobramos os médicos, trazemos os pacientes, mas pequenos exemplos onde vocês tenham visto que o médico enxergou valor e multiplicou aquilo para seus pares, para ir de fato criando um movimento maior e uma mudança cultural que a gente consiga escalar, né? Eu vejo exemplos pontuais, mas quanto que esses exemplos conseguem ter essa escalabilidade para que a gente gere um movimento maior? Por exemplo, neste hospital privado, onde nós desenvolvemos um dos primeiros algoritmos de inteligência artificial para
detecção precoce da sepsis, ou seja, era no fundo mais um early warning score, era para as pessoas e para os médicos que estavam no internamento. Eles normalmente tinham a visita aos doentes e eles passaram a olhar para o score do doente, ou seja, os doentes que apresentavam aparentemente, ou para o qual o algoritmo dava a evolução de uma situação mais crítica, então eles trocavam a ronda para começar por ver essas pessoas de facto que tinham um score muito mais alto, portanto um risco muito maior de desenvolver a sepsis. E nós vimos que isso começou a mudar os procedimentos e depois quando eles começaram a ter confiança, e aliás era uma história gira, porque eles começaram a ter confiança e nós dissemos tudo bem, mas nós temos muitos falsos positivos. E eles nos disseram, mas isso não é errado. Eu não queremos falsos negativos, mas muito falsos positivos, então eles alteravam a ronda, realmente, alteravam a ronda, mas iam ver o doente. E eles começaram a ver que, de facto, o algoritmo dava um valor crítico para o doente que eles próprios não tinham identificado como estava. E, portanto, acharam então que havia valor nesse algoritmo de previsões. E eles estão a desenvolver vários outros algoritmos em diversas áreas, depois de ter começado com este algoritmo clínico. Mas foi toda uma aprendizagem, demorou 1 ano e meio, foi primeiro testado em um grupo pequenino de médicos e depois adoptaram isso e começaram a utilizar isso para a tomada de decisão ou de ações em função do score de cada paciente. Portanto, de facto, eu acho que a utilização de dados, uma vez validados, eles conseguem ver valor acrescentado e se isso pode ajudar a prática clínica, eu não tenho dúvida que isso depois gera a vontade de fazer mais e de utilizar as tecnologias. Na nossa experiência, acho que foi muito relacionado ao uso mesmo do dado, né? Assim, começar a usar o dado e entregar essa informação para a ponta passou a ser crítico para que as pessoas passassem a dar mais valor para o fornecimento do dado. Então, para dar um exemplo, a gente começou a produzir relatórios trimestrais de feedback para os médicos. Nesses relatórios trimestrais, a gente informa indicadores clínicos desses médicos, né? Então, sei lá, a gente tem um dado que é de mortalidade real versus a comparação com o DRG. Então, o que o DRG prevê de mortalidade e o que aconteceu no mundo real. E a gente via alguns casos na oncologia, por exemplo, em que destoava. Então, a mortalidade dos pacientes de um determinado médico, ela estava acima do que estava previsto pelo DRG. Só que, e aí eu acho que tem um processo que é importante de explicar para o médico, no caso para o médico, né, mas para qualquer usuário, o que significa aquele dado. Porque o que a gente viu é quando a gente entrega o dado por si só, a pessoa não sabe muito bem o que fazer com aquela informação. Então, passou a ter um processo de feedback para esses médicos. E aí, para discussão dos casos. Nada punitivo, assim, uma discussão. Então, o que significa essa informação? E aí veio a informação, não, tem muito paciente que está incluído aqui nessa análise que estava em cuidados paliativos. Não, tudo bem, mas essa informação não está no sistema. É verdade. E aí melhorou o preenchimento do dado e o referenciamento dos pacientes para o cuidado paliativo. Então, isso são exemplos super pequenos, assim, mas eu acho que a grande diferença é, primeiro, usar o dado e, segundo, explicar para o usuário final ali que está recebendo o dado o que aquilo significa e tentar estabelecer ações, né? Eu estava discutindo isso com o time da ortopedia, por exemplo, porque a gente começou a ter um feedback específico da ortopedia com indicadores bem específicos, assim, da ortopedia, relacionados até aos PROMs que a gente entrega, relacionados à taxa de infecção, relacionados a tempo de internação, coisas mais específicas dos procedimentos de ortopedia. E aí tem lá um indicador de taxa de infecção de sítio cirúrgico. E alguns médicos destoam, né, da meta e da média, e a gente compara os pares de forma anonimizada, assim, sem dizer quem é quem. Só, assim, esse momento de mostrar para os médicos e estabelecer ali uma meta para ele, porque a gente também mostra a adesão daqueles médicos às medidas de profilaxia de infecção, já é uma forma de estabelecer um plano de ação, né? Porque eu acho que a gente assume, às vezes, que eu falo isso lá dentro do Einstein, né? É tão sofrido, às vezes, conseguir o dado,
que parece que o dado é o fim. Assim, e aí as pessoas se apegam ao dado, mas porque é o meu dado, porque assim, eu dei a vida para conseguir esse dado. E aí chega no final, tem o dado, a gente entrega aquele resultado, mas não explica para as pessoas como é que elas usam aquela informação e assume que vai ser autoexplicativo, ou que só vendo aquele dado, o médico, por exemplo, vai saber o que fazer. E eu acho que isso não acontece na prática. Então, a gente tem tentado essa iniciativa de sentar com cada médico, ver o que tem de oportunidade de melhoria e estabelecer algumas metas. E aí, agora, a gente vai medir se isso está fazendo efeito, né? Porque a gente ainda não conseguiu, como a gente começou há pouco tempo esse feedback específico, a gente não conseguiu ainda medir se deu impacto favorável. Mas é a nossa próxima missão, é medir o resultado, assim. Porque senão a gente tem um esforço enorme e não consegue demonstrar se aquele esforço está realmente trazendo resultado e acaba isso contribuindo para não mudar a cultura, porque as pessoas olham o dado e falam, legal, entendi, mas se não muda o resultado, não traz valor agregado. Eu acho que, talvez, um pouco respondendo a Verônica e na conexão que a Vanessa falou, a gente tem muitas informações científicas mostrando que o uso de dados de vida real podem ser usados em diferentes cenários e tem se demonstrado que melhora desfecho clínico, que a gente consegue ter um convencimento de equipe, de pacientes, num cenário de pesquisa. E eu acho que o que a gente está trazendo aqui é como escalonar, né, os desafios de mudar a organização, mudar o nosso mindset e usar essas informações para a nossa realidade. E existe esse grande gap, né, o que é feito ali no ambiente que o JAMA publica, o New England publica, e o que a gente consegue trazer para a nossa realidade. Mas a gente vai ter que ir aprendendo, a gente vai ter que ir construindo isso juntos. Pessoal, normalmente a gente fica uma hora, nos estendemos, certamente com a Vanessa e com a Anne, a gente poderia ficar aqui bem mais puxando esse assunto de mudanças organizacionais, mudanças de cultura e adaptação de sistema para uso de dados de vida real. Eu acredito que esse será um tema próximos anos aí, cada um de nós com experiências diferentes, e quanto mais a gente tiver a oportunidade de colaborar e trocar essas experiências, talvez mais rico e menos doloroso será todo esse processo. Agradecer, e eu vou pedir para a Anne e para a Vanessa palavras finais aí, para a gente encerrar o nosso seminário, nosso webinar. Vanessa, começa. Obrigada, Anne. Não, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite. É um tema que me encanta muito. Eu tenho essa bandeira aí de uso dos dados há bastante tempo e eu fico feliz de poder trabalhar com isso no dia a dia e de ver os desafios que a gente tem para implementar isso na prática, né? Eu acho que às vezes, quando eu falava do ponto de vista teórico de uso de dados, era mais fácil, né, do que quando você tem que realmente usar o dado, mas é super importante porque você começa a ver o que dá para fazer e o que você ainda precisa de um trabalho maior para conseguir fazer, né? Então, acho que é uma luta meio que contínua, a gente tem que continuar brigando para continuar usar esses dados e fico muito feliz que haja cada vez mais gente interessada e que conheça o tema e que a gente possa ter essas discussões, né? Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Eu também quero vos agradecer, porque eu acho que, bom, é um tema apaixonante, os dados, a utilização dos dados. Primeiro para a gestão, porque de facto há pouca gestão hoje ainda nas instituições de saúde, portanto essa noção tem que ser gerida com base em dados. E depois sobre a possibilidade que esses dados podem dar, esses dados que estão recolhidos dentro dos hospitais para melhorar a prática clínica, para ajudar os pacientes, para integrar novas tecnologias, ou seja, para criar avanços científicos absolutamente fabulosos. E, portanto, falamos todas as instituições, mas sempre a pensar que esses dados têm que ser partilhados com todos os stakeholders da saúde, realmente, para poder criar valor para nós todos, para o utilizador final da saúde. E, portanto, acho que se nós podemos contribuir para isso, fantástico. Muito obrigada. Muito obrigada, Vanessa, Anne, Carise, né, e todos que participaram hoje. Mais um webinar, né, que a gente termina sempre com gostinho de ficar, né, um pouco mais aqui discutindo, mas depois também ficará disponível a todos. Obrigada, gente. Próximo mês vamos falar muito mais da discussão dos dados com a prática clínica. Vamos dar se hoje foi mais do lado de gestão, né, o próximo vai ser bem mais clínico. Então, obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite.